Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Orivaldo e hoje estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês o que é o Ibovespa, como funciona, qual a lógica, quais empresas compõem o índice. Nós temos aqui na primeira tela o Ibovespa até o dia de ontem. Ele fechou a 116.928 pontos. Esse gráfico eu tenho 5 anos de movimentação dos preços do Ibovespa. O Ibovespa, o índice Bovespa, é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3, que é o atual nome da Bolsa de Valores do Brasil. B3 significa Brasil, Bolsa, Balcão. A B3 é a união da antiga Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, mais a BMF, Bolsa de Mercados Futuros, mais a antiga CETIP. O Ibovespa é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. Portanto, as empresas que compõem o Ibovespa mudam ao longo do tempo. Algumas empresas que passam a ter menos movimentações e outras que passam a ter mais movimentações. Há uma troca das empresas que compõem o índice. São 93 empresas e nesta lista, depois, se vocês quiserem ver com calma, podem pausar o vídeo. Ela está por ordem de participação no índice. A Vale é a maior empresa de participação no índice porque ela representa 15% do Ibovespa. Depois, em segundo lugar, está a Petrobras com 6,5%, mais a Petrobras com 4,158%. Nós temos aí a Petrobras preferencial e depois a Petrobras ações ordinárias. Estas primeiras 17 empresas do Ibovespa representam 60,76% do índice. Ou seja, o que acontece com estas empresas impactam diretamente o índice. Quando nós vemos no jornal ou ouvimos na televisão, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. O que está falando não é que a Bolsa Brasileira subiu ou caiu, é que o índice Ibovespa, composto por 93 empresas, subiu ou caiu. E quando estas empresas, essas 17, sobem, em sua grande maioria, naturalmente o Ibovespa subirá. Quando elas caem, a mesma coisa. Naturalmente o Ibovespa cairá. Esta segunda sequência de 17 empresas representam 17,74% do Ibovespa. Essa terceira sequência de 17 empresas representam 10,66% do Ibovespa. Esta outra sequência de 17 empresas representam 6,19% do Ibovespa. Esta outra sequência de 17 empresas representam apenas 3,8% do Ibovespa. E, por fim, estas 8 empresas representam apenas 0,85% do Ibovespa. O que significa que quando essas empresas têm oscilações, mesmo que grandes, de alta ou baixa, não fazem nem cócegas no Ibovespa, porque elas representam 0, porcaria do Ibovespa. Então, num resumo aqui de cada bloco de 17 empresas, que totalizam 100% do índice, nós temos esta informação que a Vale representa 15,01% do Ibovespa e a Petrobras 11,10%. Apenas estas duas empresas representam 26,11% do Ibovespa. Portanto, grandes altas ou grandes baixas no preço das ações da Vale e da Petrobras impactam significativamente o Ibovespa. Dificilmente o Ibovespa sobe quando essas duas empresas têm grandes quedas. Assim como dificilmente o Ibovespa cai quando essas duas empresas têm grandes altas. E o ano passado muito foi noticiado em relação ao recorde do Ibovespa quando atingiu 130 mil pontos em junho do ano de 2021.
mas este não é o recorde real da Bolsa. Como a Bolsa representa valores das empresas negociadas, valores das empresas que compõem o índice, então nós temos que levar em conta o valor considerando a correção pela inflação. Fazendo isso, o recorde do Ibovespa aqui aconteceu no dia 16 de maio de 2008, quando o Ibovespa tinha uma pontuação nominal de 72.766 pontos, atualizado pelo IPCA, de acordo com a calculadora do Banco Central do Brasil. Nós colocamos o mês de maio de 2008, quando atingiu 72.766 pontos, e atualizamos até setembro de 2022, que é o último IPCA fechado. O IPCA representa o índice de preço ao consumidor amplo, apurado pelo IBGE, a inflação oficial que nós temos. E esta atualização de 16 de maio pelo IPCA, nós chegaríamos a 166.245 pontos. Este é o recorde histórico do Ibovespa. Então, está muito longe de voltarmos a bater aquele recorde, né? Agora, numa divisão por segmento das empresas que compõem o Ibovespa, nós vemos que o setor de materiais básicos está em primeiro lugar, representa 23%. É onde está a Vale. Setor financeiro, 22%, onde estão os grandes bancos, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Nós vemos em terceiro lugar petróleo, gás e biocombustíveis, onde está a Petrobras. Se nós juntarmos consumo cíclico, mais financeiro, mais materiais básicos, mais petróleo, gás e combustíveis, nós temos quase que a totalidade do Ibovespa. Nessa outro slide, nós temos uma visão de bens industriais. A WEG em primeiro lugar, depois a Cosan, a Rumo e a Embraer. Então, 4 empresas representam a maior parte de bens industriais. Consumo cíclico, nós temos aí a Localiza, a Lojas Renner, Magazine Luiza, Americanas, Via e a Locamérica, representando essas empresas mais da metade do índice em relação a consumo cíclico. É aquele consumo que as pessoas não compram sempre os bens, são compras esporádicas, né? Nós temos aí no consumo não cíclico, que as pessoas compram independente do que está acontecendo com a economia, porque é o dia a dia, basicamente alimentação, né? Nós vemos a JBS, Ambev, Grupo Natura, BRF, Açaí, Marfrig. Então, esse segmento tem como liderança Ambev e JBS. Nós temos depois o setor financeiro, como eu havia comentado, o Itaú é o gigante aí do setor, representando 5% do Ibovespa, Bradesco em segundo lugar, representando 4,51%. Depois a Itaúsa, que é uma holding que é dona do Itaú e de mais algumas empresas. Então esta é a representatividade desse segmento. Ok? Nós temos depois materiais básicos, em que a Vale representa muito mais da metade do segmento, e ela representa 15% do Ibovespa. Nós temos depois a Suzano, a Gerdau, a Klabin. Depois nós temos na área de petróleo, gás e biocombustíveis, a Petrobras juntando as ações preferenciais mais as ordinárias, dominando mais de 75% deste segmento. Depois Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, PetroRio, que está crescendo bastante, Ultrapar e a 3R Petróleo. No segmento de saúde, a primeiríssima Intermédica, depois a Raia Drogasil, Redditor, a Rapvida, né, a Hypera. Então, poucas empresas compõem o Ibovespa na área de saúde.
Na área de serviços públicos, a maior delas, Equatorial, Eneva, depois CEMIG, Sabesp, uma gigante aí também, Eletrobras, Energisa, Copel. Então, essas empresas, elas não costumam sofrer tanto em função de crises, em termos de variação de preços no Ibovespa. Mas a representatividade dela é pequena em relação ao total do índice, 6,86%. Depois nós temos no índice Ibovespa apenas duas empresas da área de TI. A TOTUS representa quase a totalidade deste segmento na Bolsa, mas juntando o segmento, a participação é pequena no Ibovespa, só 0,78. E na área de telefonia, apesar de termos 4 empresas na Bolsa, só duas compõem o Ibovespa. A Vivo, que é a antiga Telefônica Brasil, e a TIM. Mas a representatividade é muito pequena no índice, 1,57. Agora a pessoa pode, para a pessoa ter como rentabilidade o que acontece no Ibovespa, a pessoa teria que comprar todas aquelas 93 empresas de acordo com as participações do índice. Mas isso daria muito trabalho. Agora que a pessoa pode ter o mesmo efeito do que acontece no Ibovespa se ela comprar esta... É uma espécie de fundo, é um ETF chamado BOVA11. Então esse BOVA11, ele reflete exatamente o que acontece com o Ibovespa. Eu coloquei aqui do lado inferior direito o Ibovespa. E aqui nessa área em destaque, o BOVA11. Uma BOVA11, ou seja, um ETF, BOVA11, custa R$ 112,81. Então, quem acredita que a Bolsa, o Ibovespa, vai subir, basta comprar BOVA11. Então, por exemplo, se você comprar 10 BOVA11, daria R$ 1.128,10. Se você comprar 100 BOVA11, daria R$ 11.281, e assim por diante. Mas exatamente o que acontece no Ibovespa é refletido no BOVA11. Além do BOVA11, se a pessoa quiser ter o efeito da variação do Ibovespa, ela pode fazer contratos de posição comprada em mini contratos do índice, ou posição vendida, se ela acredita que o índice vai cair. São algumas posições que ela pode assumir. Ou existem opções, derivativos de opções de compra e de venda do índice Ibovespa, e também existem opções de compra e de venda do BOVA11. Se a pessoa acredita que o Ibovespa vai cair, ela pode se posicionar de forma vendida em opções de venda do Ibovespa ou do BOVA11. Se acredita que o Ibovespa vai subir, pode fazer posições compradas de opções do Ibovespa ou do BOVA11. Ok, pessoal? Hoje era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito da composição do Ibovespa. E só lembrando que o que acontece com Vale e Petrobras afeta significativamente o Ibovespa. Muitas empresas não têm nenhuma ligação, nenhuma correlação com o Ibovespa. E mesmo quando o Ibovespa cai, algumas empresas sobem na Bolsa. Assim como tem empresas que, mesmo quando o Ibovespa sobe, elas caem no Ibovespa. Interessante o caso da Vivara. A Vivara, apesar de não fazer parte do Ibovespa, ela tem uma correlação muito boa em relação ao que acontece com o Ibovespa. Então, normalmente, quando o Ibovespa sobe, a Vivara sobe. E quando o Ibovespa cai, a Vivara cai. Raras as datas em que isso acaba não acontecendo. Ok, pessoal? Hoje era isso. Espero ter contribuído um pouco mais com o conhecimento do mercado financeiro para vocês. Abraços!